Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 19, o nosso objeto de conhecimento, práticas de linguagem da língua inglesa, observando as condições de produção, circulação e recepção discursiva de textos e atos linguísticos e multissemióticos do mundo contemporâneo. E como detalhamento, as artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas em ações individuais e colaborativas, tendo a língua inglesa como veículo de interlocução global. Então, nesta nossa aula, nós vamos conhecer um pouco da relação da língua inglesa com o fazer artístico. Vamos começar a nossa aula falando sobre uma cultura que é muito apreciada pelo povo brasileiro. E onde a gente veio parar? Em um monumento típico americano, né? Lá em cima a gente está conseguindo identificar que temos a bandeira dos Estados Unidos, porque uma coisa que o norte-americano ele é muito patriota. Então é muito comum você identificar nas residências, se você está vendo um filme norte-americano, em algum momento vai aparecer a bandeira dos Estados Unidos. Então a gente vai tentar entender como essa cultura ela se relaciona também com a arte que nós conseguimos apreciar. A cultura americana é o resultado de uma história complexa, moldada pela colonização europeia, pelo movimento de independência, pela expansão territorial e pela imigração em massa. Cada um desses eventos foi marcante e decisivo para o que conhecemos hoje como a estrutura cultural dos Estados Unidos. E a diversidade é, com certeza, fator decisivo na construção identitária dos norte-americanos. A diversidade cultural ela é muito forte, né, dentro desse contexto cultural norte-americano, por conta do seu processo de imigração em massa. A gente sabe que até hoje é uma realidade a questão da imigração nos Estados Unidos. Inclusive, tornou-se, né, um problema político, inclusive. Né? Lidar com essa situação da imigração ilegal, porque a gente sabe que para adentrar nos Estados Unidos exige-se um processo de visto, a pessoa tem que ter uma autorização para entrar ali, e se ela vai entrar como turista, ela tem que ter um tipo de autorização, se ela quer entrar lá para trabalhar, ela tem que ter um outro tipo de autorização, que a gente sabe que não é uma autorização fácil de ser reconhecida, então as pessoas acabam optando por entrar de forma ilegal, né? Ou seja, sem essas autorizações, ou de repente entrar como se fosse para turismo e de repente ficar residindo e começar a trabalhar, enfim, entrar de formas que não são os trâmites burocráticos legais, e isso acabou acontecendo uma grande mistura cultural, porque vai gente do mundo inteiro para entrar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, por conta, né, da sua forte cultura e do seu forte patriotismo, eles defendem o sonho americano. Que lá nos Estados Unidos o mundo é perfeito, a vida é perfeita, tem emprego para todo mundo, as pessoas vivem bem, e a gente sabe que não é bem assim que acontece. A América marcou a história da arte ocidental, ganhando um lugar de destaque e impulsionando tendências mundialmente. A partir do século XIX, a arte americana encontrou uma identidade própria, desvinculando-se definitivamente da tradição europeia. Então, a partir do século XIX, a arte americana ela conseguiu a sua identidade, fortalecer a sua identidade. E fortaleceu tanto, de uma forma tão sólida, que essa arte norte-americana ela acabou espalhando pelo mundo inteiro. Em todo canto do mundo tem alguma referência a uma produção artística norte-americana. É comum a gente ver, seja na música, seja na dança, seja no cinema, né?
E elementos dessa cultura americana também estão inseridos nos nossos costumes. Nós temos muito forte a influência da cultura americana na música que a gente aprecia, né? É comum encontrarmos playlists com músicas de origem norte-americana, na alimentação, o cachorro-quente, por exemplo. Então, a gente tem elementos dessa cultura americana enraizados nos nossos costumes. É comum que quando lançam uma tendência lá, rapidamente, por conta das redes sociais, que as coisas chegam quase que em tempo real, né? A gente já pegue um pouco disso. Seja uma roupa, seja um sapato, seja um corte de cabelo. Qualquer elemento que seja uma novidade, ele acaba virando tendência, né? Por conta dessa disseminação desenfreada. Né? As coisas acontecem, elas são proliferadas, elas são espalhadas de uma forma muito rápida. Então, lá nos Estados Unidos, que eles têm essa cultura também da disseminação em massa, né? Da questão do capitalismo, ocorrendo de tudo com muita facilidade, com muita agilidade. Eles lançam um produto e eles já estimulam esse consumismo. Então, tudo isso acaba refletindo também na cultura brasileira. E um dos elementos da arte americana que nós tivemos uma relação aqui, que nós conseguimos perceber a existência, né, foi a pop art. O que é a pop art? A pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. American Way of Life. Olha aí. Originou-se um movimento artístico que ele tinha como tema o consumo, a publicidade e o modo de vida americano. E a pop art ela vem trazer aí, né, uma crítica a esse modo de vida norte-americano. Como eu falei ainda há pouco, esse consumismo desenfreado. A pop art ela tem como uma das suas características trazer uma crítica a esse modo de viver. O termo em inglês significa arte popular, né? A pop art significa arte popular. E surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Alloway durante o encontro de um grupo de artistas, o Grupo Independente. Depois espalhou-se durante os anos de 1960, atingindo seu auge em Nova York. Agora a gente vai conhecer as características desse movimento da pop art, certo? A aproximação da arte com a vida cotidiana, ou seja, o artista da pop art ele trazia como temática, né, uma aproximação com a vida cotidiana, com elementos do cotidiano. Outra característica que nós temos é a utilização de cores intensas e vibrantes. A gente está vendo aí uma imagem de uma que faz a referência à pop art. Olha as cores intensas, vibrantes, muito vermelho, amarelo, azul. Né? Eles trazem essa sensação da alegria, né? Eles trazem essas cores vibrantes. Outra característica é a reprodução de peças publicitárias. Eles utilizam nas suas obras muitos elementos publicitários, elementos de propaganda. Por quê? Porque eles fazem aí a sua crítica ao consumismo. Eles utilizam essas peças publicitárias para fazer, né, a sua crítica ao consumismo norte-americano. Inspiração na cultura de massa. O que é a cultura de massa, gente? É aquela cultura que ela é espalhada pela sociedade de uma forma geral. Ou seja, a sociedade ela gosta, né? É a cultura, que são os hábitos de toda uma sociedade. Então, eles se inspiram nesses hábitos, nesses costumes, nessa cultura de massa. Uso da serigrafia, que é um tipo, né, de trabalho que eles utilizam nas suas produções artísticas. Imitação da estética industrial. Eles fazem também uma relação com a estética industrial. Reprodução em série do mesmo tema. Vocês vão encontrar muitas obras da pop art que elas têm todas o mesmo tema. Às vezes a gente pensa até que a gente está vendo a mesma obra. Não.
mas é porque é uma característica do movimento artístico ter essa reprodução em série do mesmo tema. Uso da imagem de celebridades. Mais uma vez, aí entra a questão da crítica ao consumismo, ao capitalismo, porque eles utilizam essa imagem de celebridades que estão em alta no momento, né, que estavam em alta no momento, para fazer as suas composições artísticas. Tudo isso voltado para a crítica ao modo de viver americano. E outra característica que nós temos muito forte é a inspiração no universo das histórias em quadrinhos. Tanto que aí nessa imagem que nós estamos vendo, que tem uma mulher aí, tá aí, uou, tá escrito, é uma referência ao universo das histórias em quadrinhos. Então, eles fazem essa relação com as histórias em quadrinhos, utilizando essas cores muito vivas, essas cores puras e alegres, né, para trazer para dentro da sua obra de arte. Os artistas dessa corrente trabalhavam com cores vivas, inusitadas e usadas na publicidade. Eles escolhiam as imagens e os símbolos populares como material de criação. Esses símbolos eram ironizados para fazer uma crítica ao excesso de consumo da sociedade capitalista. Isso porque o capitalismo é muito incentivado pela publicidade, cinema, etc. Então, o artista ele trazia esses elementos, né, essas celebridades que estavam em alta, as propagandas, porque o capitalismo ele utiliza dessas propagandas para o seu fortalecimento. O que está acontecendo hoje em dia no mundo das redes sociais? Você está lá, né, navegando nas suas redes sociais e, de repente, começam a aparecer várias propagandas. Várias. Às vezes, uma coisa que você até falou assim, eu estava pensando acho que eu estava precisando de uma coisa tal. De repente, de uma forma mágica, que a gente sabe que não é mágica, começa a aparecer para a gente um monte de propaganda. E aí tu nem tá precisando daquele negócio, mas fazem uma propaganda tão incrível de um rodo super mágico que ele consegue pegar toda a água que está espalhada dentro da casa e pronto, fica tudo seco. Aí tu fala, meu Deus, eu preciso disso. Não é verdade? Gente, eu sei que todo mundo já teve vontade de comprar alguma coisa que não vai utilizar por conta da propaganda. Então, a pop art se apropriou disso, da propaganda, para fazer uma crítica a esse consumo, né, descontrolado, esse capitalismo descontrolado. Andy Warhol tornou-se o representante mais conhecido da pop art no mundo. Ele ficou famoso por retratar ídolos da música popular e do cinema, evidenciando o quanto essas figuras são impessoais e vazias. São exemplos Marilyn Monroe, Michael Jackson e Elvis Presley. Então, ele utilizou... Aí a gente está vendo uma imagem de um vestido que ele está utilizando como tecido estampa de uma obra do Andy Warhol, que é a lata de tomate, da sopa de tomate lá, que é uma referência ao consumo. O Andy Warhol, ele compôs uma obra utilizando essas latas, né? A imagem dessas latas, na verdade. E esse vestido que a gente viu aí, ele estava utilizando, né, a imagem dessa obra. Então, ele trazia essas personalidades, ele trazia esses elementos justamente para questionar, né, esse capitalismo desenfreado que tem em si, e ainda hoje a gente sabe que existe nos Estados Unidos. É uma sociedade extremamente consumista e, assim, a disseminação acontece de uma forma muito rápida. Inclusive na questão da alimentação. Lá é muito forte fast food, por exemplo, né? Que é aquela comida rápida. É o sanduíche que você para, compra e leva e vai comendo no caminho, porque o hábito de sentar e curtir uma refeição em família, ele acontece em poucas vezes, né, na cultura da família norte-americana. Então é tudo muito rápido e acaba que essa comida rápida ela é estimulada. O consumo de açúcar, enfim, outros tantos hábitos alimentares que a gente sabe que causam sérios danos à saúde. Então, mas faz parte, né, desse processo de globalização. E outro elemento que da cultura americana que a gente tem muito forte aqui é a música. A música dos Estados Unidos é uma verdadeira mistura de etnias. Os gêneros musicais que nasceram por lá receberam influências dos nativos americanos
imigrantes europeus, principalmente da Inglaterra e da Irlanda, e africanos. Olha só a grande mistura que é a música norte-americana. Ritmos que fazem sucesso no mundo inteiro surgiram no país, como o blues, o jazz, o rock, o funk, o pop, o hip hop e o country. O blues, por exemplo, é uma espécie de matriz para estilos musicais estadunidenses. Isso porque a maioria deles são derivação do blues, que por sua vez tem origem africana e foi desenvolvido pelos escravos que trabalhavam nas plantações de algodão do sul dos Estados Unidos. Então, o blues, que é um ritmo americano, né, que ele deu origem a outros ritmos musicais americanos, ele tem aí uma influência africana dos escravos que trabalhavam nas plantações de algodão. E a gente trouxe aqui para nossa sala um músico que vai tocar para a gente um pouco de blues. Só, esse ritmo que ele está tocando, ele já vai lembrando a gente um pouco rock, porque ele pegou lá uma influência do blues, certo? Então, esse ritmo, ele foi dando origem a outros gêneros musicais norte-americanos, por conta da influência de várias culturas que aconteceram nos Estados Unidos. A gente faz até uma relação com a nossa cultura brasileira, que nós também somos frutos da influência indígena, da influência africana e da influência europeia por conta do nosso processo de colonização português. Nos Estados Unidos não foi diferente, então eles têm o gênero do blues que é de origem africana e ele foi participando aí desse processo de crescimento e de acontecimento da música norte-americana. Outro gênero musical tipicamente americano é o jazz. O jazz surgiu no fim do século XIX, ganhando suas primeiras configurações em Nova Orleans, baseadas na improvisação. Outro gênero que nós temos é o rock, que assim como o jazz, foi derivado do blues, surgiu nos anos de 1950 e lançou artistas como Chuck Berry e Elvis Presley, que influenciaram o mundo inteiro. O funk e o rap apareceram para dar voz aos afro-americanos, fazendo parte de um movimento de liberdade, colocando as causas sociais em pauta. Olha quanta música, norte-americana a gente consegue ver a partir de uma influência ali do blues, que a gente acabou de ver. E uma delas é o rock, que ele lançou artistas como Elvis Presley, que a gente trouxe aqui para a nossa sala. Hey. Olá, Elvis, muito obrigada pela sua participação. Então, o Elvis está aqui com a gente, que ele foi uma referência mundial no rock. Deem um Google, pesquisem as composições do Elvis, e não só com a música, mas sim com a sua performance. O Elvis, como vocês estão vendo aqui, é um rapaz muito performático. Então, quando ele tinha os seus espetáculos, quando ele tinha os seus shows, era muita música e performance com dança dele também. Então, ele foi uma referência na história da música norte-americana, que influenciou o mundo inteiro com a sua música, com a sua dança. Então, ele é um ícone, na verdade, muito vivo dentro dos Estados Unidos, dentro da história do rock, que acabou impulsionando a história do rock mundial. E aí a gente viu que tem o jazz, tem o rock, tem o hip hop, porque a gente começa a pegar também um pouco daquela cultura africana que está ali nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos encontramos diferentes danças típicas. Algumas delas vêm dos escravos existentes no país no século XIX, enquanto outras derivam das danças tradicionais dos colonizadores europeus. Então, a gente tem muita dança nos Estados Unidos também. A gente viu um pouco das artes plásticas, a gente viu com a pop art, né? A gente conversou sobre a música, nós vimos o blues, o jazz, o rock, o rap, né? Então, e na dança também existe
né, uma forte característica dentro da dança. E uma delas é o hip hop. E a gente vai conversar agora sobre o hip hop. O hip hop ele não é só uma dança, gente, mas todo um cultural que engloba diferentes estilos de música. A gente tem rap, funk, DJ, pintura, que seria o grafite, aerosol, murais, e a dança, o break dance, o locking, o crump, etc. Então, na verdade, o hip hop ele é uma manifestação cultural. Ele não é só uma música, ele não é só uma dança. Ele envolve a música, a dança, né? Então a gente vai ver que o hip hop ele vai além daquilo que a gente vê quando a gente encontra, né, um grupo de bailarinos dançando, de repente fazendo uma batalha no meio da rua. O que é essa batalha? Eles formam, né, um círculo e de um por um aqueles bailarinos vão entrando no centro da roda, mostrando a sua movimentação, vão batalhando, né? E um vai, dança e volta, e entra e vai o outro, que eles vão ver quem ganha na dança, né? E é uma forma muito saudável de competição. Então, o hip hop ele é uma manifestação cultural. O hip hop é um movimento cultural que surgiu no início da década de 1970, no Bronx, em Nova York. É difícil datar especificamente o início de manifestações culturais. Mas, no dia 11 de agosto de 1973, aconteceu uma festa organizada pelos irmãos Cindy e Clive Campbell, mais conhecidos como DJ Kool Herc. Lá, eles reuniram pelo menos 3 dos 4 elementos fundamentais do hip hop. E agora, nós vamos conhecer esses elementos fundamentais do hip hop, que são os elementos que formam a base do que é o hip hop. Vamos lá? A gente tem o breaking, a gente tem o grafite, a gente tem o MC, que seria o mestre de cerimônia, e a gente tem o DJ. Eles formam aí, né, essa base do hip hop. Esses elementos estão presentes no hip hop. A gente tem o break, a gente tem a dança, a gente tem o grafite, que é como é a manifestação plástica, digamos assim, é aquela pintura. Lembrando que grafite é uma coisa e pichação é outra, né? A gente está falando do grafite, da manifestação artística. Eu não estou falando da pichação, que é um vandalismo. Então, o grafiteiro, ele é um artista e o grafite, ele faz parte da cultura do hip hop, assim como o MC, que é o MC, é uma abreviação de mestre de cerimônias, e o DJ, que é o que faz o acompanhamento musical, certo? Então, olha só, o rap é a forma musical do hip hop, que consiste em rimas faladas sobre uma base rítmica. O breakdance é a forma de dança do hip hop que envolve movimentos acrobáticos e sincronizados com a música. O grafite é a forma de arte visual do hip hop, que consiste em desenhos e inscrições feitas com spray nas paredes da cidade. Então, a gente tem o rap, a gente tem o break, a gente tem o grafite. A música, a dança e a arte visual, elas andam ali juntinhas no movimento cultural do hip hop. Hoje é comum nós encontrarmos, por exemplo, grupos de break dance. A gente sabe que quando a gente tem o grupo do break, do hip hop, ele não tem todo esse contexto lá acontecendo ao mesmo tempo, o rap, o grafite, não. Quando os profissionais, digamos assim, se reúnem para essas manifestações mais completas, então eles colocam todos esses elementos, porque são os elementos que formam a cultura do hip hop. O hip hop chegou ao Brasil no início dos anos 80, trazido por grupos de breakdance que se reuniam na Galeria 24 de Maio e na Estação São Bento, em São Paulo. Eles escutavam as músicas americanas e criavam seus próprios passos e coreografias. Olha que interessante, eles pegavam as músicas americanas, ou seja, aí a influência americana, só que eles inseriam a sua coreografia, os seus passos. E aí entra, né, o que a gente pode chamar do hip hop brasileiro, porque ele coloca o passo ali com a identidade, com a assinatura brasileira, mas ele utiliza a música americana. Os primeiros a ter contato com hip hop no Brasil foram os dançarinos de break, chamados de b-boys.
Um dos nomes mais importantes dessa cena foi Nelson Triunfo, considerado o pai do hip hop brasileiro. Os b-boys, eles têm um elemento fundamental dentro da cultura do hip hop, porque eles são os dançarinos do break, então são os b-boys. E eles têm ali toda uma preocupação com a música e com a dança, porque a dança ela casa com a música quase de uma forma perfeita. Então a movimentação ela tem que acontecer e evoluir de acordo com a evolução musical. Então, e eles têm aqueles elementos específicos, né, como as paradas de mão, os movimentos acrobáticos que fazem parte aí da movimentação do break. Então, a gente viu que o hip hop é um elemento nascido nos Estados Unidos, uma cultura, né, um marco cultural, um movimento cultural que a gente acabou tendo a reflexo aqui no Brasil e a gente ainda vive muito disso, dessa dança. E uma dança especificamente norte-americana que nós temos é o Charleston. E vamos conhecer sobre ele. O Charleston começou a ser desenvolvido em 1903 pela comunidade negra da Carolina do Sul. Sua origem está em uma dança africana chamada juba. É considerado uma variante de foxtrot, que é uma dança em pares. O seu nome vem da canção O Charleston. Foi produzida por James Johnson em 1923, que ajudou a tornar essa dança extravagante ainda mais popular. As mulheres que dançavam o Charleston usavam um guarda-roupa especial, vestidos finos com franjas que acentuavam seus movimentos e turbantes na cabeça. Olha que coisa interessante, né? O figurino do Charleston, ele era um figurino especial. As mulheres com vestidos com franjas, turbantes na cabeça, né? E mais uma vez a gente vê aí a influência da cultura africana no Charleston, como a gente viu a cultura africana na música, a cultura africana na dança. Então a gente percebe que os elementos de origem africana, eles são uma realidade não só na cultura brasileira, mas na cultura norte-americana também, por conta, né, todo esse processo de colonização, esse processo de imigração, por exemplo, que acontece lá nos Estados Unidos. E o Charleston é uma dança norte-americana, é uma movimentação norte-americana que teve uma origem africana e que ela aconteceu de uma forma, ela é muito alegre, né? E as mulheres tinham aí uma vestimenta muito específica. A gente vai ver agora um vídeo que vai mostrar um trechinho do Charleston pra gente. Vocês perceberam que até na movimentação é uma movimentação descontraída, né? Muitos chutes baixinhos, né? Uma dança bem alegre, bem divertida, justamente porque era uma forma de confraternização. Então, a gente precisa entender que a cultura americana ela é uma cultura que ela é muito forte, né? Não só nos Estados Unidos. A gente percebe elementos dessa cultura americana em vários lugares do mundo. Especificamente no Brasil, a gente consegue encontrar indícios dessa cultura americana, seja na nossa alimentação, como a gente falou, né, a questão do cachorro-quente, do próprio fast food, lanchonetes que hoje a gente tem pelo Brasil, que trazem esse fast food, que teve origem lá nos Estados Unidos, e a gente tem influência na música, é muito comum a gente encontrar, a gente pede uma playlist, né, a gente encontra muita música norte-americana, porque eles trabalham incansavelmente no processo de divulgação dessas músicas. A forma como elas são divulgadas é essencial para cair, né, nas graças da massa, digamos assim, para o povo conhecer. E é comum quando a gente escute, aí você acaba se afeiçoando à música e vai colocando lá e vai conhecendo outros atores, e é quando a gente se dá conta, as nossas músicas são basicamente 90% norte-americanas. Justamente por conta que essa propaganda, esse processo de propaganda deles é muito forte, é intenso.
não só quanto à música, mas quanto ao consumismo de uma forma geral, seja uma roupa, seja uma bolsa, seja uma forma de se vestir, uma forma de cortar o cabelo, né? Então a gente sabe que é muito forte, por exemplo, um dos eventos que é muito assistido é a cerimônia da entrega do Oscar, por exemplo. E a roupa que os artistas usam nessa cerimônia são roupas que muitas vezes vão direcionar, né, a moda do mundo por algum tempo. Então, nós vimos na aula de hoje como essa cultura americana ela é percebida e ela é sentida na nossa cultura.